Fala pessoal, com esse vídeo começamos o Primeiras Impressões da temporada de outubro de 2019 com o Rensuki, um anime que vai surpreender muita gente, principalmente o protagonista, que não é o que parece, e essa heroína aí também é muito interessante. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Crunchyroll, o site oficial de animes, onde você pode encontrar diversos animes de cada temporada, incluindo dessa, já tem inclusive Rensuki lá, sai toda quarta-feira à tarde, e diversos outros animes dessa temporada também. Você pode assistir eles gratuitamente, com propaganda, ou então pegar a versão paga, que eu recomendo muito mais, até porque a versão paga libera vários animes dublados também, e você pode testar ela gratuitamente por 15 dias, tem um link para isso na descrição do vídeo. Quem não testou ainda, eu recomendo dar uma olhada. E bom, o anime do protagonista Duas Caras, que é perseguido por um stalker, dá pra resumir dessa forma, mas tem bem mais que isso. E bom, o primeiro episódio teve até surpresas, mesmo que eu já sabia e tal, esse twist do protagonista. O finalzinho dele, caramba, aquela musiquinha de Star Wars, genial do diretor. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar um pouco melhor o anime e dar minhas impressões desse primeiro episódio. E como sempre, se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda pra não perder nenhum primeiras impressões dessa temporada. Eu vou comentar um bando de animes ainda. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos desses toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. Sim, eu vou pegar animes pra comentar pra todo mundo também, mas geralmente é só uns 2, no máximo 3 animes que eu pego por temporada. No caso, pros membros, é basicamente uns 10 a 15 animes, às vezes mais até, porque eu pego muito anime pra ver. E aí eu comento lá pra eles todo final de semana. Quem tiver interesse nisso, pode valer a pena virar membro, e as outras vantagens também. E o mais importante é que tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Mas quem não puder, é só um like aí, já dá uma boa ajuda. De qualquer forma, seguindo aí Rensuki. A história começa bem clichêzona, na verdade, e é proposital. Isso quer dizer, tem uma dica no começo de que tem algo fora do normal, com essa garota aí, dando aquela risadinha maligna lá pro protagonista, então você fica curioso. Foi legal isso da direção. E depois volta no tempo. Tem inclusive uma dica aí do negócio do split da personalidade do protagonista, que ela tá com um livro ali do médico e o monstro, e mostra isso no comecinho. E bom, depois volta no tempo. E aí começa aquele clichêzão de comédia romântica. Tem o protagonista lá com aquela cara de bobo dele. Eu até gostei disso, quando ele muda de personalidade depois, a cara dele muda também. Mas bom, no começo lá ele tá com aquela carinha de bobo dele. Tem a amiga de infância dele também, que se agarra nele e tudo mais. E ele parece aquele cara bem denso. E inclusive as duas parecem gostar dele, a amiga de infância e a presidente do conselho estudantil. Então, de novo, aquele clichê de comédia romântica, duas garotas interessadas e tal no cara, que é meio denso, e vai seguindo. As duas chamam ele, inclusive, pra sair no mesmo final de semana. Ele bota uma pro sábado e uma outra pro domingo, e continua seguindo a história. E parece aquele tipo de história que vai começar com um namoro logo no começo, ou alguma coisa diferente assim, mas não. No caso, a primeira lá vai se confessar pra ele, pelo menos tudo leva a crer que vai acontecer isso, mas aí, pá, surpresa! Na verdade, ela tá apaixonada pelo melhor amigo dele. Inclusive, a cara dele é muito boa, ele faz o quê? Como assim? E ela confessa lá que se apaixonou por ele durante um jogo de beisebol e tal, quando ela encontrou ele chorando e tudo mais, embora ele tentasse animar os colegas dele antes, blá blá blá. Ela confessa lá como foi que se apaixonou por ele, e aí beleza, ele se conforma lá, e aí vem o dia seguinte, pelo menos tem a outra que talvez se confesse pra ele, e vai seguindo o negócio, rotineiro lá, até que vão de novo pro banquinho, e ela começa o mesmo discurso que a outra garota, e parece, tudo leva a crer que vai acontecer, agora vai, né, agora tu vai se confessar pra ele, só que não, na verdade ela também tá apaixonada pelo melhor amigo dele, que é o Bambambam do esporte lá do colégio, é bem famoso o cara. E bom, ele fica totalmente decepcionado de novo lá, as caras e bocas dele são muito boas, ele totalmente não esperava por essa, com certeza. E é isso, parece aquele negócio, pô, é meio diferente, você chega à conclusão, porque eu nunca vi um anime que começa com um cara sendo rejeitado por duas garotas lá que pareciam que gostavam dele. Então tem uma surpresa, mas ainda assim parece aquela comédia romântica mais normal, até que vem. Isso, começou a segunda metade, e caramba, o protagonista não era nada do que parecia, eles revelam aí a real personalidade dele. O cara é totalmente cínico lá, ele tava armando a coisa toda, porque ele se fingia de bobo, pra ver se conquistava lá a amiga de infância dele, aquela outra garota, porque a personalidade real dele, ele achava que não ia funcionar de jeito nenhum, por nenhuma das duas. E bom, deu tudo errado, na verdade elas estão apaixonadas pelo melhor amigo dele, e ele não sabe o que fazer, quebrando a cabeça lá, todo o plano dele, um tempão fingindo lá de bobo e tudo mais, pra nada basicamente. Então bem legal isso, como eu falei, já tinha dica lá no comecinho do anime, daquele negócio lá do Dr. Hyde e o outro lá, que no caso é uma referência ao médico e o monstro, mas de qualquer forma as duas se apaixonaram pelo cara lá, pelo melhor amigo dele, da mesma forma, é até engraçado essa parte
de novo, porque uma veio por um lado e a outra viu ele pelo outro lado, mas foi durante o jogo lá também, onde o time deles perdeu, e aí viram lá aquele cara consolando os colegas, mas depois se mostrou totalmente frustrado, lá tava chorando. E cada uma delas viu isso acontecer por um dos lados e se apaixonou pelo mesmo motivo, as duas lá. Terrível essa parte, mas bom, ele acaba concordando em ajudar as duas de novo, pensando de forma fria na coisa toda, porque se o colega dele ficar com uma delas, a outra vai sobrar, então a outra pode acabar indo pra ele, então ele se conforma com isso, beleza, vou ajudar a uma delas ficar com ele, qualquer uma que seja, eu fico com a que sobrar, basicamente, olha o pensamento dele. Então até isso o cara pensa de forma fria, bem interessante, totalmente diferente do que você esperava. O protagonista, eu gostei bastante dessa surpresa aí, ficou muito boa, e bom, ele continua se fingindo de idiota lá, basicamente, pra elas, mas ao mesmo tempo, pra gente, ele revela a real personalidade dele, então começa a ter umas tiradinhas muito engraçadas. Essa aí é muito boa, que a garota se agarra lá nele e tudo mais. Você acredita que ela se agarra, faz isso tudo comigo, mas não gosta de mim? Então ficou muito boa. As tiradas dele conversando, basicamente quebrando a parede lá. E conversando com o público. E tem outras partes. As duas começam lá a tentar conseguir se aproximar daquele melhor amigo dele. E ele vai fazendo planos lá pra ajudar ela. Só que as duas são completamente tapadas, amiga de infância dele. Começa a falar tudo errado lá, pega as falas dele do que ele devia dizer. Causa uma confusão, lá ficou bem engraçada a cena. No caso, esse olho choroso também, as caras e bocas. Nesse anime ficaram muito boas, nesse episódio em geral, a direção cômica ficou muito legal. E bom, vai seguindo a história aí, deu meio errado o negócio, mas ele deixou ela lá, e aí foi depois ajudar a presidente do conselho estudantil. E aí, de novo, vai com um plano pra ela falar uns negócios lá, e ela fala tudo errado, inclusive, ela comenta do plano pra ele na frente do cara, lá é muito tapada pra esse tipo de coisa, pelo menos. Caramba, e as caras dele também ficou muito boas, porque a gente tá vendo agora a real personalidade dele, o que ele pensa, pelo menos por dentro, então ficou muito legal, inclusive, os apelidos que ele tem pras duas, porque uma basicamente fica tentando conquistar ele, tal, fazer com que eles façam as coisas, usando lá o apelo dela de agarrar ele e tudo mais, usando basicamente o apelo sexual dela. Por isso ele apelidou ela de Vagaba, amiga de infância dele. Olha que o cara pensa totalmente fora do que você esperava. A presidente também não escapa, ele dá um apelido pra ela, porque ela fica basicamente usando ele, tentando conquistar ele com o charme lá, no caso mais maduro dela. Então ele comenta que acha de verdade das duas muito interessante, mas de qualquer forma, segue aí, dá meio errado o plano com as duas lá, pelo menos não progrediram muito. Não vai ser tão fácil quanto ele pensava, fazer o colega dele ficar com uma das duas. E bom, ele tá lá frustradão e aí aparece essa garota aí, que ele já conhecia, achava meio esquisita lá, que ficava por aquela biblioteca, e aí, pela primeira vez ela se aproxima mais dele e confessa que é um stalker, ele tava seguindo ele, na verdade, aquele tempo inteiro. Essa cena aí, eu tive que voltar pausando, porque é muito rápido, mas se você olhar, dá pausinhas aí, você vai ver vários momentos que ela aparece ali, eles se iluminam, basicamente, é preto e branco, e iluminam onde ela aparece. E se você voltar no episódio, eu voltei pra ver lá, tentar achar ela, é basicamente onde está o Oli, ela tava em todas essas cenas aí, só que era bem difícil de ver, até porque ela era pequenininha lá, atrás do negócio todo, era complicado, mas algumas pessoas devem ter visto, não é possível. De qualquer forma, seguindo aí, ela chantageia ele que ele escute o que ela tem a dizer, senão ela vai revelar pros amigos dele a real personalidade dele. Tá com aquele livro, inclusive, do Médico e o Monstro lá de referência a ele mesmo. Ela até fala que quer falar com o Ryder depois, ou seja, com a personalidade de verdade dele, mas de qualquer forma, o protagonista concorda lá, senão vou revelar, no caso ela vai revelar. Os colegas dele vão ficar furiosos com ele, obviamente. E aí vem essa cena, essa aí é sensacional, a musiquinha, olha isso. これってまさか。まずは隣に座ってくれるかしら。 Caramba, de Star Wars, o cara meteu ali, ficou realmente uma quebra total da cena, porque ele vê aquele banquinho pra começar, onde saiu aquele banquinho, que é aquele banquinho da praça lá onde ele foi rejeitado. Duas vezes, como ela conseguiu aquele banquinho? E ela fala lá, pô, encomendei da Amazon, chegou rapidinho. Aí ele comenta até uma piada, o negócio, esse não é o problema, chegar rapidinho, então como você enfiou aquele banco de praça no meio da biblioteca, um banco daqueles. E bom, tá aquela musiquinha lá de Star Wars que é difícil você esquecer lá, fica no seu ouvido o tempo inteiro pra dar atenção na coisa toda, quebrar, no caso, o ritmo da cena. E aí ele vai lá todo tenso com a situação de novo, ele acha que vai se repetir lá, ela vai dizer que tá apaixonada pelo melhor amigo dele, inclusive. Ela, como já viu os outros discursos, começa a imitar o mesmo discurso das outras garotas lá que elas falaram pra ele, até que ela chega na parte que vai se confessar, ele acha que pro amigo dele, fica até falando o nome do amigo dele, e aí, pá, não é. Pro amigo dele, a cara dele nessa parte ficou muito boa, era pra ele realmente. A confissão ali, ficou legal demais, a direção cômica. O diretor tá de parabéns porque é uma light novel que eles estão seguindo. Antes que alguém pense que é um mangá, o mangá é uma adaptação da light novel. A light novel tá muito à frente, vai começar um bando de gente desesperada lá. Pô, o mangá, eles vão chegar nele muito rápido e tal, em determinada parte do anime.
calma, o mangá não é original, eles estão seguindo a Light Novel. A Light Novel tem toneladas de material muito à frente do mangá. O mangá não adaptou muita coisa, então quando estiver chegando no mangá, ela vai passar o mangá, com certeza o anime. Não se desespere, eles não estão inventando história, não estão inventando filler, estão seguindo o material original, que a Light Novel são basicamente livros, o que torna maior mérito ainda da direção, porque todas as caras e bocas aí não tem pra ele seguir num mangá ou coisa parecida, é ele que tá inventando, o diretor lá. No episódio, ele tá achando que fica legal lá, ele vai colocando. Ficou muito bacana isso, adorei a direção dele. E bom, continua aí, ela se confessa pra ele, não acredita lá na coisa toda. Inclusive comenta lá que mesmo que ela esteja interessada nele, ele pelo menos por enquanto não tem interesse nela. E inclusive se faz de bobo ali até que ela revela que tá apaixonada mesmo, é pela real personalidade dele. Ela quer falar com o Ride, ou seja, a personalidade que ele esconde. E ele começa lá, pela primeira vez, começa a interagir com alguém com a real personalidade dele. E ficou bem legal, adorei a interação dos dois ali. Essa garota aí, com certeza, é a melhor garota do anime pra mim de longe, porque a personalidade dela é muito mais interessante do que das outras lá, que é aquela personalidade mais clichê e tal, mais padrão. E esses dois, na verdade, são um excelente casal, porque é um cara com uma personalidade toda distorcida com uma garota, que é um stalker, uma perseguidora, basicamente, que também é uma personalidade completamente fora do padrão. E bom, ela ameaça ele lá, se ele não quiser ir pra biblioteca conversar com ela, que é o que ela quer todo dia, ela não quer namorar ele, pelo menos aparentemente não, por enquanto, tomara que à frente, mais à frente. Acontece aí, você esperar pra ver, mas por enquanto ela só quer conversar com ele todo dia, e se ele não for pra lá conversar com ela todo dia como ela quer, ela vai revelar pros amigos dele o segredo dele. Ele acaba concordando e termina o anime. Eu tô bastante curioso como vai seguir essa história a partir de agora. Eu tô torcendo muito pra essa personagem aí, parece de longe a mais legal. Adoro essas heroínas com personalidades mais fora do padrão, e essa seguiu exatamente isso. E o protagonista também se revelou bem mais interessante do que parecia. Eu tô shippando muito já esses dois aí. E é ver onde a história vai dar, mas pra quem gosta de comédia romântica, com certeza, eu recomendo a dar uma olhada nesse anime, o primeiro episódio pelo menos. Surpreende bastante em vários aspectos. E a direção tá excelente, com as caras e bocas, a trilha sonora de Star Wars ali ficou sensacional. Na parte do banquinho, o diretor tá de parabéns pelo menos. Por enquanto é agora esperar pra ver como o anime vai seguir. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.